Olá, turma. Hoje eu tenho aqui uma conversa muito especial para trazer para vocês. Eu estou aqui com o padre, meu xará, Rodrigo Hurtado, certo? Hurtado. Hurtado é chileno, mas vive no Brasil há muito tempo. Estava de passagem aqui para o Weston, olha que coincidência. E aí a gente resolveu bater um papo. E ele tem muita coisa legal para falar com vocês. Padre, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite. E em segundo lugar, gostaria que o senhor se apresentasse para o meu público. Muito bem, eu sou Padre Rodrigo, você falou, eu sou de origem, nacionalidade chilena, moro 10 anos já no Brasil e eu pertenço a uma congregação que se chama Legionários de Cristo. Então nós nos dedicamos à educação, formação de leigos, temos colégios, temos universidades e em Brasil estamos desde 1994. Aí temos três colégios de classe alta e 2 colégios de educação gratuita. Como é esse trabalho com as crianças, com os jovens? Trabalhamos educação, não? Educação. Colégios, educação, e depois nós temos muitos centros onde fazemos atividades com jovens, com adultos e com homens, mulheres, tudo, não? Então fazemos missões, tudo que tem que ver com formação. Quando você pega uma criança, um jovem e trabalha a educação de valores, o leva para voluntariado, lo ensina a rezar, vê a importância de Deus na vida dele, desde criança, você coloca uma semente muito importante para a fé, para toda a vida dele. Ele vai ser muito mais feliz, ele vai ter uma dimensão sobrenatural da vida que lhe vai ajudar muito e lhe vai dar um norte moral também em toda a sua vida. E que falta isso tem feito, né, padre? Porque a gente vinha conversando no caminho, uma das coisas que tem me chamado muita atenção é exatamente esse dilema, essa dificuldade de se criar filhos, né? Eu criei 2, estou criando um ainda, numa sociedade, num entorno desprovido desses valores. Você tenta incutir, você tenta transmitir esses valores, esse legado todo cristão, e ele sai de casa e encontra lá fora relativismo moral, uma descrença total, até uma chacota muitas vezes em relação ao cristianismo, né? É atacado, é difamado, ridicularizado por muita gente. Se você tem fé, isso é tratado como uma espécie de fraqueza, uma coisa assim, e é muito difícil você educar os jovens porque você não educa num vácuo de valores. Daí, padre, a minha necessidade de falar bastante nos meus programas da guerra cultural, mas também da guerra espiritual. Eu acho que desde que Nietzsche disse que Deus estava morto, e nessa fase moderna do Ocidente, nós estamos aí flertando com o niilismo, com a falta de sentido. E isso tem afetado muito os jovens. Como é que o senhor tem apresentado esse antídoto? O que o senhor tem encontrado nessas escolas? E como é que essas crianças se preparam, então, para a vida em sociedade, numa sociedade tão modificada? Então, aí são muitas coisas, não? Eu falei assim, nós trabalhamos muito em inculcar valores, na dimensão positiva de propor aos jovens ambientes saudáveis, sadios, não? Onde eles podem ajudar outras pessoas, ter voluntariado, onde a fé, a prática da fé e a oração se tornam algo cotidiano, normal, mas nesse sentido, não? Agora, existe uma guerra espiritual? Lógico. Existe uma guerra espiritual fundamental, que é a guerra entre o demônio e Deus. E nós estamos no meio dessa batalha. São Paulo fala na carta aos Efésios claramente que nosso inimigo não são os inimigos terrenos, não? As pessoas, não? Aí, nesse sentido, a gente tem que distinguir muito. A pessoa não é um inimigo, é uma pessoa, talvez, que não pensa como você, e você, se está defendendo o Evangelho, tem que tentar levá-la de volta para a verdade de Jesus, porque aí está a verdade, não? Mas a nível espiritual, totalmente. Aí sim, não existe... É aquela velha história de ame o pecador, mas odeie o pecado. Você tenta salvar as pessoas de uma vida sem... Do erro. Do erro, da mentira, do engano, sim. Que tristemente isso existe muito. A verdade é só uma. Todas as religiões, vou falar, claro, como católico, imagina, eu sou padre, não? Então, mas todas as religiões são, em certo sentido, um esforço humano de chegar até Deus. E são válidos, porque muitos fundadores de religiões fizeram com boa intenção, não? E eles tentaram realmente promover e levar as pessoas a Deus. Mas a fé católica, cristã em geral, não apenas católica,
é ao contrário, é um esforço de Deus de aproximar-se a nós. Ele manda seu filho, Jesus, que vai nascer agora em Natal, ele entrega seu filho para morrer na cruz para nos salvar. Então, a verdade revelada através do Evangelho de Jesus Cristo é a verdade, porque vem de Deus. Então, nós temos que tentar compreendê-la, e pode ser que eu não veja toda ela em sua dimensão completa, mas eu devo ser sempre fiel, e para isso a igreja tem o Papa, tem o Magistério, está toda essa realidade que ajuda a te guiar e interpretar corretamente o Evangelho. E aí, esse é só o que nós temos que promover, é isso que nós temos que ensinar. E quando não entendemos algo, temos que, com humildade, tentar de entender. E nesse sentido, a fé católica, Rodrigo, é a que é mais racional e mais aberta para discutir, porque não temos medo da verdade. Não por acaso foi o catolicismo que criou as primeiras universidades, que fomentou tanto essa sede por conhecimento. Eu diria... Porque aproxima de Deus. Um parênteses. Mas aqui eu diria assim, a fé católica é a mais racional de todas as religiões. A religião, sem a razão, se torna fanática, impositiva. O Islã, por exemplo. Islã, você não pode interpretar o Alcorão. Ele foi escrito pela mão de Allah. Então você não pode interpretá-lo. E ele não permite isso. E então você encontra coisas no Islã, que é no Alcorão, que diz que aquele que não acredita, você tem que persegui-lo, convertê-lo ou matá-lo. E então aí não tem possível diálogo. Não? Quando você tira a razão da religião, a religião se torna fanática. Mas, por outro lado, quando a razão não tem a religião, ela perde a ética. Ela se torna cruel. Ela, por exemplo, o lucro acima de tudo. Então, quando a razão não tem essa dimensão religiosa, eu busco, por exemplo, lucro, eu busco dominar, eu busco impor. A ciência, o domínio da ciência tentar roubar os fogos dos deuses, como Prometeu, essa coisa de tentar usurpar o lugar de Deus é muito preocupante na era moderna, porque nós temos muito poder hoje em dia, graças ao conhecimento objetivo, científico. Só que isso desprovido da fé, da religião, da moral, é um perigo. É a questão da bioética toda envolvida. Exatamente. Né? Por exemplo, a bioética. Não? É isso, o corpo humano é uma coisa que um grupo de células que eu posso manipular sem nenhum tipo de moral. Não? Por quê? Porque a razão sem religião se torna cruel. A religião sem razão se torna fanática. A fé cristã, como nós a entendemos, sobretudo a católica, ela consegue unir essas duas coisas. A fé mais racional, a fé mais equilibrada, mais ponderada, é a fé que vai unida à razão. A bela encíclica do Papa João Paulo II, que tanta falta faz, Fides et Ratio, onde ele consegue justamente mostrar esse casamento necessário de fé e união. E tem uma frase que eu gosto muito de um contemporâneo do Freud, Karl Kraus, ele era um satirista, mas ele tem uma frase muito boa que é assim, olha, freia tuas paixões, mas cuidado para não dar rédea solta à tua razão. Que é exatamente isso. A razão, o racionalismo ou o cientificismo sem o pilar moral que a religião oferece, que o cristianismo traz, é um perigo. A gente está vendo isso. O Chesterton dizia, eu não me preocupo muito se as pessoas não acreditarem em Deus, mas eu me preocupo com o que vão colocar no lugar. E hoje a gente vê, né, padre, seitas surgindo aí, modismos, né, surgindo aí, que não tratam justamente a vida humana como a prioridade, como aquela vida sagrada feita imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, passa a tratar o homem como um peão num tabuleiro, uma peça descartável, um meio para um fim qualquer, um instrumento. Isso é o que está gerando tanto problema no mundo hoje. Sabe, as pessoas pensam que fé e religião, fé e razão são opostos. Se combatem um com o outro. E não é. Eu digo que existe uma linha, digamos, imagina uma linha aqui na metade. Daí para baixo são as coisas irracionais. Essa linha é a linha da razão. Que coisas são irracionais? A astrologia. Não, que se Vênus está alinhado com Júpiter, então esse vai ser o dia para fazer negócio. Isso é uma coisa irracional. A superstição, o horóscopo, tudo isso pertence a um mundo irracional. E muitas vezes as pessoas acham que a fé e a religião pertencem a esse mundo, mas não. Esse é um mundo irracional, que está por, llamémoslo assim, infrarracional.
mas encima da linha da razão está o suprarracional. E a religião pertence a esse mundo. São coisas que não são irracionais, mas estão além do alcance da razão. São de outras esferas, né? Porque a pergunta de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, a ciência não dá conta. E muita gente achou que daria, muita gente procurou na ciência essas respostas. E não foi satisfatório o resultado. Exatamente. Nós estamos vendo, o século XX foi o século mais sangrento da história, com visões totalitárias, né, de mundo, que são uma espécie de religião secular, né? Tentar justamente substituir a religião por uma ideologia, que é sempre um perigo. E nós estamos vendo exatamente isso hoje em dia. Acho que um renascer, eu pelo menos sou otimista para enxergar isso até em jovens, um renascer da busca dessas respostas em outro lugar. Porque às vezes é uma questão de erro, de onde você está buscando a resposta. Se você quer saber de onde você veio, para onde você vai, quem você é, você não vai encontrar isso fazendo um experimento com base no Newton. Exato. Isso se chama cientificismo. Isso. Ou seja, existe uma coisa que é a teoria científica. A teoria científica tem um método. Eu sou um grande admirador da ciência e da tecnologia. Eu tenho um aplicativo, eu gosto de todo esse mundo. Vamos falar disso. Ao final. Mas você não encontra todas as verdades através da ciência. Tem verdades que escapam desta ciência. Existe, por exemplo, um livro de Shakespeare, pensemos. Um livro de Shakespeare tem uns personagens incríveis, uma história muito bonita, e todo mundo sabe que não é verdade. Que Rei Leão não existiu, que Hamlet não existiram. Mas está falando de coisas que são muito verdadeiras. Aí está. Quer dizer que esses são inventados. Nada disso é verdadeiro? Não, claro que existe muita verdade concentrada aí. Demonstre-me-lo cientificamente. Não dá. Porque não todas as verdades pertencem ao mundo científico. E hoje se tende muito a reduzir que se não é algo demonstrável cientificamente, então não é verdade. Existe. Isso se chama cientificismo. Não? E claramente não é isso. Sim, e o próprio Shakespeare colocou em um dos personagens, entre o céu e a terra, a mais do que vossa vã filosofia pode dar conta, né? O mundo mesmo, não? Uno diz assim, como eu demonstro a existência de Deus? Filho, a existência de Deus não se pode demonstrar cientificamente, mas imagina uma casa muito bonita. Mas, padre, você não mostra cientificamente o amor por um filho, e a gente sabe que ele é real. Que ele é real. E é fundamental, né? A essência. Mas eu digo assim, imagina que você chega a uma casa e diz, que casa bonita, meu Deus, está muito bem, a arquitetura dela é maravilhosa. Quem fez isto? Perguntando pelo arquitecto, óbvio, não? No, fue el señor Smith, no estoy inventando, ¿no? Y ahí dice, ¿dónde está Smith? No, busca por toda la casa, sube el teto, va para baixo, no va a encontrar el señor Smith por ningún lado. Mas é óbvio que isso, alguém tem pensado nisso. Não está cada parte da casa colocada à toa. Não, está tudo muito bem feito. Sim. Existe uma mente por trás disso. E se nós falamos isso de uma simples casa, imagina do universo. Sim. E ainda somos capazes de negar a existência de Deus. O que passa é que eu não posso demonstrá-lo cientificamente. Sim. Como não vou encontrar o Sr. Smith nessa casa. Foi a falácia do Carl Sagan, né, com a ideia do dragão invisível e tentar cientificamente detectá-lo de alguma forma. Mas isso tudo me parece pueril demais hoje em dia quando a gente pensa, porque até mesmo uma introspecção nos faz ter contato com essa dimensão que é tão fascinante, padre, que, de novo, você atribuir isso ao mero acaso, olhar para baixo em vez de olhar para cima, para entender essa composição toda, me parece um ato de, cá entre nós, um ato de fé. De fé na ciência. Muito mais ousado do que acreditar assim, olha, com toda humildade, alguém criou, Deus criou. E aí vem a questão da humildade, padre, o senhor já mencionou, eu vou à missa todo domingo e na missa nós começamos, católicos, pedindo perdão por nossos pecados. Nós nos colocamos nesse mundo como pecadores. O pecado original já está lá, independentemente de qualquer ação. O batismo já visa justamente a tentar, de alguma forma, nos purificar disso. E aí a gente usa isso como contraponto a uma turma, principalmente jovens, muitas vezes, arrogantes. Uma turma que está imbuída de uma visão de mundo onde cá entre nós eles se colocam como a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do verão. Né? Assim, nunca pairou
sobre a terra almas tão maravilhosas, bondosas. Não te soa às vezes que o que está faltando muitas vezes, além de Deus, claro, nesse mundo que a gente olha em volta, é humildade, é o reconhecimento da fragilidade humana, porque isso nos dá a força de suportar cada um a sua cruz, cada um o fardo. Se Jesus passou pelo que passou, né? Nós temos que aceitar com uma certa humildade que nós temos as nossas cruzes para carregar. Eu acho que, olha, quem vai tirar a primeira pedra, eu não sei. Eu também caigo no pecado da soberba, do orgulho, é uma tentação permanente, mas é lógico. Essa é a característica fundamental do demônio, e isso é uma batalha permanente. Sabe quando nós vamos ter que deixar de lutar contra o orgulho e contra a soberba? Eu digo que 72 horas depois de morto, ou seja, toda a vida, não? Mas sim, hoje eu também percebo isso. Existe uma grande prepotência, existe uma grande orgulho. Vaidade, que está no Eclesiastes, né? Vaidade, ó vaidade. Não se acredita em Deus, se despreza, se faz isso, se ridiculariza a religião. Esta coisa da Porta dos Fundos, lembra? Ridicularizando o Natal, agora que estamos entrando no Natal. Enfim, você encontra tanto isso hoje. É verdade, se está banalizando tudo isso. E estou a falar mais, aqui nos Estados Unidos tiveram aquele congresso SatanCon, não? Em Boston. Isso foi uma coisa incrível, com tanta publicidade, de uma maneira tão aberta, com tanta arrogância. Realmente é impressionante. Eu queria pegar o gancho disso, padre, e perguntar então o que te traz aos Estados Unidos. O senhor estava mencionando que tem um trabalho de comunicador também. O senhor é um grande comunicador, tem mais de 10 mil seguidores no Instagram, é afeito às tecnologias modernas. Como é que é esse trabalho, então, de usar esses meios de comunicação para levar essa mensagem de Deus? Olha, eu falo assim, nós em São Paulo fizemos uma pesquisa sobre os fiéis da Igreja Católica. É uma pesquisa feita recente, 1919, acabaram em 2019, acabaram em 2020. Mas chegou à seguinte conclusão: mais ou menos 64% da população se declara católico, mas só 10% assiste à missa. Ou seja, a imensa maioria, inclusive dos católicos, eles não estão na missa dominical. Então a pergunta é: como eu atingo? Como vou chegar até eles? Esses grandes prédios que nós vemos em São Paulo não estão feitos para integrar as pessoas, mas ao contrário, para darles segurança e privacidade. Então, como nós vamos chegar aí? E eu vejo um campo enorme, importantíssimo, que a igreja está começando a explorar, que é o mundo das mídias em geral. Sim. Mídias sociais, na internet, sobretudo, que eu acho que tem muito futuro aí. E também outras mídias como rádio, televisão, etc. É por aí que você chega, e nós precisamos, a igreja precisa estar aí, evangelizar aí, não ficar apenas nisso. Eu digo que nós temos esse aplicativo e tudo para oferecer um caminho de formação e de crescimento na internet, mas com a intenção de que eles depois cheguem ao momento de encontro presencial, sim, cheguem à paróquia, cheguem ao encontro com o padre, um grupo. Nós promovemos muito esses grupos de oração, de estudo bíblico, etc. Porque acreditar em Deus e acreditar na fé e mudar a vida é um processo. Não é apenas um contato. Não é um Reels que eu vejo e pronto, já fiquei. Não, a gente precisa de um processo de amadurecimento. Jesus, quando falou no Evangelho do reino de Deus, ele sempre usava imagens tipo assim, a semente, não, que você joga na terra e pouco a pouco cresce, não? A levedura que você bota na massa e pouco a pouco transforma toda a massa, o trigo que amadurece até chegar ao dia da colheita. Nunca são imagens de coisas instantâneas, é um processo. Então a gente tem que estar presente aí nas redes sociais. Nós temos, sinto que é um apostolado muito importante, mas também para oferecer um caminho. Esse é o aplicativo. Sim. E depois, para trazer as pessoas, inclusive, a um encontro real. Nós vamos entrar no aplicativo agora, então, mas só para fechar. Aqui o senhor fala em rádio, e aqui tem, nos Estados Unidos, há realmente uma disseminação muito forte de rádio, né? Existe um público muito grande e muitas rádios atendendo. Claro, eu trabalho em rádio no Brasil, fui da Jovem Pan, sou da Auri Verde em Bauru. A rádio é um instrumento importante no Brasil. Para a questão do catolicismo, está sendo bem utilizado lá no Brasil? Não, ainda temos pouca presença.
Agora me estão convidando a um programa, em 9 de julho. Eu tenho muito interesse, tomara de certo, mas tem pouca presença da igreja na rádio. E a rádio, como o 9 de julho, por exemplo, que é mais católica, da arquidiocese, não tem tanto alcance. Tristemente, não está bem desenvolvido. Eu sinto que as redes sociais estão fazendo um trabalho melhor. Então, vamos entrar nisso aqui. Novo aplicativo Seed Time. É uma iniciativa aqui, eu queria que o senhor explicasse. Novos conteúdos todo dia, encontre meditações para cada circunstância, os melhores autores católicos. Em que consiste essa iniciativa? Isto é assim, se chama Seed Time, porque Seed Time, aqui está, aqui também está o aplicativo, não? Tá. Ele significa tempo de semear. Seed Time, seed, semente, e tempo de semear, porque a oração é isso, é um tempo de semear. Olha, eu sempre digo assim, a oração é muito importante, ele tem muitas orações e você pode rezar com o aplicativo, mas ele tem uma pegada muito mais formativa, porque junto com a oração existe outra coisa que é a meditação. Hoje está de moda a meditação, não? Meditação mindfulness, meditação budista, transcendental, e depois de todas essas coisas eu digo, bom, e onde está a meditação católica? Nós fizemos meditação desde tempo imemorial. Sim. Então não é uma novidade para nós. A Igreja Católica oferece meditação. A diferença é que a meditação católica está focada na palavra de Deus. Nós tentamos meditar a palavra de Deus. Então, qual é a diferença? Quando você ora, você fala para Deus. Oh Deus, te peço por meu pai, que vai ter uma cirurgia, por minha mãe, por minha esposa, enfim, por todo mundo. Aí você fala para Deus. Na meditação, quando você foca e aprofunda para conhecer melhor a palavra de Deus, então é Deus que fala com você. E o que Deus tem para falar é muito mais importante que o que eu tenho para falar para Ele. Então, o problema de meditar a palavra de Deus é que não é fácil. A gente pode pegar a Bíblia e não entender muita coisa. Então, por isso, um aplicativo. O aplicativo, ele te oferece mais de 2.000 meditações, todas focadas na palavra de Deus, para você compreender melhor essa palavra de Deus. E guiadas, são meditações guiadas, não? E através disso, olha, eu vejo, são milhares de pessoas que estão seguindo hoje o aplicativo, eu vejo como Deus toca nos corações deles. E as pessoas se aproximam e começam cada vez a escutar mais, e depois entram em contato. E aí nós conseguimos fazer retiro, fazemos palestras, fazemos, sobretudo, grupos de pessoas que querem aprofundar e estudar mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã. Então, o aplicativo é coisa de baixar, é muito simples. Seed Time, muito interessante. Acho que o subtítulo aqui, o slogan, digamos assim, já diz muito. Sua conexão diária com Deus. Exatamente. Então, é exatamente uma forma de você criar essa conexão diária que tanta gente está precisando e almejando, buscando muitas vezes, sem saber como. Isso é um guia, então, para que a pessoa encontre. Olha, e aqui tem uma coisa que se chama meditações rápidas, não? Ou minha rotina de oração, que são como os reels. Então você escolhe, vou configurar minha própria rotina. Sim. Eu quero escutar todo dia de manhã aqui, o Evangelho, depois uma meditação e depois o Santo do dia. Estou inventando, não? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Evangelho, aqui tenho o Santo do dia e depois eu tenho uma mensagem da Virgem. E cria uma disciplina, né, padre? Porque a gente sabe que hoje em dia, nesse mundo tão cheio de informação e estímulo, é difícil a pessoa ter a disciplina. Então isso aí cria a disciplina, a lembrança de que ele está todo dia tendo... E todo dia ele te oferece um conteúdo novo, segundo as categorias que você escolhe escutar. Sim. Então é muito legal, é muito bom. Eu não conheço, vou entrar e eu não vou aqui ficar, digamos assim, atacando a concorrência de brincadeira, mas eu vou te falar, no Ocidente, isso é algo que eu já falo há muito tempo, padre. No Ocidente, a turma adora um modismo esotérico. Então, quando o senhor mencionou aí meditação budista e tudo, é porque isso vem embalado para o Ocidente de uma forma que parece que está tocando numa dimensão muito para além e não sei o que. E às vezes ele não olha em casa, ele não olha do lado o que ele tem ali plantado. Então, o Ocidente não chegou onde chegou à toa, gente. O legado cristão tem tudo a ver com isso e cá entre nós, eu acho que os países ocidentais estão um pouquinho melhor do que a China, cá entre nós. Mas eu vou falar uma coisa sobre isso. Qual é a diferença entre a meditação oriental e a meditação católica? Esta diferença é muito importante. A meditação budista, em particular, o que dizia Buda? Buda dizia isto. O que é o que te causa sofrimento?
O que causa sofrimento, resposta de Buda, é um desejo que você não consegue satisfazer. Se eu tenho um desejo, eu amo uma pessoa e não a tenho. Eu quero viver e estou doente e vou morrer, não? Eu tenho desejos, eu quero ter mais dinheiro e não tenho. Temos desejos e como não conquistamos esses desejos, nós sofremos. Agora, qual é a solução de Buda? Não tenha desejos. É quase a ataraxia da filosofia, que é você ser desprovido de qualquer tipo de emoção, quase. Você vê esses monges que tentam viver a filosofia radicalmente, esses vestidos de laranja, com a cabeça toda rapada, não careca, não? O próprio Siddhartha Gautama, é o Buda, né? Ele abandonou o castelo, a família, tudo, e ficou sentado lá debaixo da árvore para ter essas epifanias. Me parece uma solução muito pouco execuível ou prática para a imensa maioria. Se eu renuncio a todos meus desejos, eu viro uma planta. Exato. Perdão, mas o cristianismo é justo o contrário. O cristianismo reconhece que nós temos desejos que não estão satisfeitos. Mas então, qual é a resposta de Cristo? Eu vos darei descanso, eu vos darei plenitude, mas não aqui. No reino dos céus, Deus quer preencher nossa vida, começar aqui nesta vida, mas depois dar-nos essa plenitude que preenche todos os nossos desejos lá no céu. Então, quer apagar a energia, o outro quer canalizar a energia para algo elevado. Exato. Então, por isso é tão importante, olha, e a meditação transcendental, budista, mindfulness, ele até tem coisas legais, tem algumas coisas que são válidas e que também existem dentro da tradição cristã, como por exemplo o desapego das coisas materiais e sabendo que tudo isto passa, não? Mas é muito melhor fazê-lo no contexto cristão, porque aí eu tenho essa projeção sobrenatural, essa visão de Deus e esse horizonte de uma grande herança que vamos receber. Então... E isso é fundamental, padre, porque nós somos herdeiros de um legado e tanto. Muita gente muito boa, muito santo, lutou para que chegasse até aqui essa herança toda. E eu olho em volta e vejo uma garotada que não tem gratidão por isso. Acima de tudo, a palavra que, pelo menos na minha experiência pessoal, a palavra que eu mais repito nas minhas orações, nas minhas conversas, nas minhas rezas, é gratidão. Eu sou grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu pude experimentar. E eu vejo em volta muita gente que tem tudo, e eu não falo só de coisas materiais, porque isso tudo é legal, ter conforto e tudo, mas isso tudo vai. Isso tudo não é o essencial da vida. Mas pessoas que têm tudo e não conseguem se sentir gratas por isso. Me parece também uma coisa muito grave na humanidade, na era moderna. Assim é. Sentir-se... eu acho que a gratidão é o sentimento, a motivação mais profunda que qualquer ser humano deveria ter na vida. Por que você vai trabalhar? Trabalhe porque quero ganhar dinheiro? Não, trabalhe por gratidão. Porque Deus te deu a possibilidade, porque Deus te deu a vida, porque Deus te deu uma vocação, os talentos, não? Vá você fazer uma doação, vá fazer isso para sentir-se bem, é legítimo, mas faça-lo por gratidão. Você vai amar a Deus, faça-lo por gratidão. Se nós temos tudo por gratidão, então nós estaremos sempre no caminho certo. Eu acho que nós devemos tanta coisa a Deus que a melhor maneira de perder o tempo são duas. Viver se comparando com os outros, quando já temos tanto, e viver se queixando do que não funciona, do que não está bem. Eu conheço tanta gente que vive se queixando de lo que não tem e se comparando com os outros. Esses são dois grandes Essa é uma receita certa para o fracasso. Exatamente. Para o fracasso existencial. E para a infelicidade. É isso mesmo. E servir, né? Gratidão e servir. Servir o próximo é algo que traz uma serenidade, traz um senso de conquista, né? Porque é exatamente isso, padre. Eu acho que você está usando os talentos, para usar a palavra talento, que a gente entende como habilidades, e também o que era a moeda na época, que é a parábola dos talentos. Né? Deus não quer que a gente enterre o talento. Deus quer que a gente faça ele se multiplicar, servindo a comunidade, ao próximo. Então isso me parece também algo que está fazendo muita falta no mundo de hoje. Padre, nós vamos nos aproximando do término. Eu queria, antes de encerrar, falar de Israel. Eu estive em Israel, foi uma experiência muito interessante. Eu soube que o senhor vai com alguma frequência. Como é que o senhor está vendo
esse conflito? Como é que o senhor está vendo o que muitos no Ocidente têm dito em relação ao conflito? O senhor está preocupado? Isso é uma espécie de alerta também para o cristianismo ou não? Porque eu pergunto isso porque tem muita gente que compara os judeus aos canários da mina, na metáfora, que são os primeiros alvos, mas não são nunca os últimos ou os únicos. Quando se começa a perseguir com preconceito, com até antissemitismo, judeofobia, isso normalmente se deve a alguma doença moral dos tempos e nunca fica restrito ao judeu. O cristão, ele é o próximo alvo, né? O Ocidente como um todo corre perigo. Como é que o senhor está enxergando isso? Olha, eu, desde logo, esses ataques terroristas do Hamas, vejo uma coisa quase que diabólica, não? A maneira em que foi feito, o ódio que estava dentro de tudo isso. Eu acho que Israel tem direito a se defender. Se fala muito, não, de que também morrem mortos civis. Eu entendo, as guerras tristemente são assim, mas também Israel não pode ficar com as mãos atadas, não? Agora, o ponto que você falou é a coisa mais crítica. O Islã. Alguns falam assim, estes são um grupo radical, mas não todo o Islã é assim. Isso é verdade, não todos os islâmicos. Eu conheço muitas pessoas islâmicos com família, bonitas, e são pessoas pacíficas, e são pessoas do bem. Mas o problema do Islã não é que existam uns radicais e outros mais moderados. O problema é que o Islã teologicamente justifica a violência. Se você vai ao Alcorão, ele não dá margem de dúvida. Sim. Você tem que ou submeter ou matar aquele que não acredita, que não se submete ao Islã. Então, e para entrar na minha área da política, padre, ele também não tem nenhuma passagem como diz a César o que é de César. Não. Ele é uma teocracia totalitária. O Estado e a religião são casados de uma maneira forçada. Entendamos uma coisa. Como não existe essa distinção, o Islã não é uma religião, é um sistema político. Exato. É um sistema de governo baseado em uma fé, em uma crença, e todo mundo tem que seguir essa crença e todo mundo tem que assumir essa crença. E se não, você vai ser morto. E se um islâmico converte um cristão, por exemplo, um cristão converte um islâmico ao cristianismo, ele vai ser morto, mas também o cristão que o convertiu. E às vezes inclusive a família. Sim. Ou seja, isso está no Islã. Então o que precisa o Islã é uma análise crítica do Alcorão e tirar o joio do trigo, não? Sim, como nós diríamos, não? Tem coisas que estão mal na raiz. E se tem muçulmanos que são moderados, é porque eles têm bom senso e porque eles são pessoas pacíficas. E muitas vezes estão até submetidos a um entorno, cá entre nós, que teve um legado cristão. Porque esses mais moderados estão normalmente na Europa, eles não estão nos países do Oriente Médio, ali é difícil encontrar um moderado. Pesquisa recentemente mostrou que 74% da Palestina, ali na faixa de Gaza, apoia o Hamas. É um negócio pesado. Então, eles não são radicais porque eles não estão seguindo o que diz o Alcorão. Esse é o problema. Padre, é que o Alcorão também diz coisas boas. É verdade. Ele também ensina muitas coisas boas, mas tem que distinguir uma coisa, e o problema é esse. Maomé escreveu o Alcorão no primeiro período em que ele habitou na Meca, ele morou na Meca. Mas aí ele tentou pregar esse evangelho. E foi para Medina depois. E quando morreu o tio dele, que era o grande protetor, era um comerciante muito influente, aí os outros comerciantes expulsaram ele. Mas quando o expulsaram, ele tinha convertido, sei lá, 100, 150 pessoas. Não deu muito certo. Aí ele foi para Medina. Aí ele se aliou com outros dois clãs, não, que tinha lá, juntaram um exército e ele acrescentou ao Alcorão o que se chama las suras de Medina. As suras significa versículo, sim, não? Sim. As suras de Medina. O que dizem essas suras adicionadas, acrescentadas ao final? Dizem que se você não se converte, você tem que matá-lo, que você tem que expandir a fé com a violência. Então, estas últimas suras se impõem às anteriores. E ele não só disse, padre, ele foi líder de expedições militares. Lógico, assim foi. Que não tem nada parecido no budismo, no cristianismo, nada parecido com isso. Uma origem violenta. Né? Jesus fez o contrário. Jesus era o líder dos perseguidos.
E ainda dizia, o nosso reino é dos céus, né? Separou, então é muito distinto. Agora, tipo, o senhor falou em conversão, tivemos uma muito poderosa recentemente, porque alguém influente e teve bastante repercussão no mundo acadêmico, que foi a Ayaan Hirsi, da Somália, né? Que ela foi submetida a torturas no país de origem dela, né? A África com o Islã, uma combinação um tanto explosiva, casou-se com Neil Ferguson, famoso historiador de economia britânico, e agora, recentemente, se converteu ao cristianismo. Então, mais uma alma salva que vai trazer muitos frutos para a divulgação do cristianismo. E eu quero insistir, não estou, nem vejo com maus olhos muitos muçulmanos que praticam essa fé, com boa intenção, e que são pessoas pacíficas, claro. Insisto. Mas também sempre vai existir o perigo de que eles queiram aprofundar, queiram ser mais fiéis, e se eles aprofundam no Alcorão, vão se radicalizar, porque, insisto, o Alcorão justifica teologicamente a violência, e isso é o que precisa ser purificado no Islã. Perfeito. Padre, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo bate-papo excelente. Volte sempre. Obrigado. Turma, valeu, até a próxima. Abraço.